Era uma vez um menino chamado Elias, que caminhava pelo mundo com os olhos arregalados e a alma sem filtros. Ele não conhecia o relógio nem o calendário, apenas a voz do vento e a dança das folhas marcavam seu tempo. Em seu coração, tudo fazia sentido, mesmo que ninguém o tivesse ensinado a nomear aquela ordem secreta. Ele via formas nas nuvens como se fossem mensagens codificadas, ouvia canções nas batidas do coração, em silêncio, e sentia o universo também o observando, como se ambos compartilhassem um segredo que os adultos haviam esquecido. Mas Elias cresceu, e com o crescimento surgiram as barreiras, as da lógica, as do dever, as do conhecimento sem alma. Disseram-lhe que o acaso governava o mundo, que tudo era produto da coincidência, que a vida era uma coleção de acidentes sem propósito. Ensinaram-lhe a chamar o inexplicável de coincidência e a ignorar o frio na barriga que sentia quando algo dentro dele dizia: isso não pode ser um acidente. Então, Elias aprendeu a duvidar do que sentia. Aprendeu a não mencionar aqueles momentos em que pensava em alguém e o telefone tocava. Aprendeu a não falar sobre os números que apareciam repetidamente como faróis invisíveis em sua vida, nem sobre os sonhos que se repetiam como capítulos de um livro escrito além do tempo. Aprendeu a não perguntar por que certas músicas tocavam justamente quando sua alma precisava delas, como se alguém soubesse. Porque, neste mundo que se move rapidamente e aplaude a razão mais do que a rica intuição, questionar o invisível é perigoso. Eles te rotulam, eles te isolam e, às vezes, te fecham. Mas a alma não esquece. Mesmo quando a mente se submete, o coração continua a falar em símbolos, como uma língua antiga que só poetas, crianças e amantes lembram. E quando a alma está pronta, a vida começa a falar novamente. Não com palavras, mas com sincronicidades. Aqueles encontros impossíveis. Aquela frase lida exatamente no momento certo. Aquela reviravolta inesperada do destino que te leva exatamente onde você precisa estar, mesmo que você não saiba o porquê. E é aí que você entende que coincidência não existe. É apenas o nome dado ao mistério para torná-lo menos ameaçador. É o véu que cobre a inteligência sagrada que guia o fluxo dos eventos. Um disfarce que o universo usa para esconder sua dança dos olhos dos céticos. Elias compreendeu isso na tarde em que parou para observar o reflexo do sol na água e sentiu tudo voltar ao lugar sem esforço, como se a vida lhe falasse em código. Lembrou-se então do que sabia antes de esquecer, que tudo o que é verdadeiro se repete como um eco, que o essencial não precisa de provas, apenas de atenção, que o invisível não é o que não existe, mas o que ainda não foi visto. A ciência lhe dissera que o real é o que pode ser medido, mas sua alma lhe sussurrava que o mais real é o que se sente quando tudo o que é mensurável se cala. E assim, ele confiou novamente. Ele voltou a acreditar que o universo não é uma máquina indiferente, mas um espelho sagrado que responde ao amor, ao pensamento, ao anseio profundo. Que existe uma ordem oculta, não rígida ou previsível, mas intuitiva e sensível, como um rio que flui por caminhos invisíveis. Lembrou-se então de que cada número repetido era um sinal, que cada coincidência era um fio na teia secreta que tecia seu destino, que cada sinal ignorado era uma oportunidade perdida de alinhar sua vida com a melodia maior. Não, nem todas as coincidências são mensagens. Algumas são apenas ruídos de fundo. Mas quando o coração se acalma e os olhos os aprendem a ver, a alma sabe diferenciar música de interferência. A questão nunca foi se o universo falava. A verdadeira questão era: você está disposto a ouvir? Elias estava. E isso foi o suficiente. Ele não precisava mais que os outros o compreendessem. Sabia que o caminho espiritual costuma ser solitário, mas não se sentia sozinho, pois agora confiava na companheira invisível que sempre estivera ali.
Aquela força ancestral que guia sem pressionar, que sussurra sem impor, que espera sem incitar. Aquela força que alguns chamam de destino, outros de energia, outros de Deus, mas que, em sua essência, é simplesmente amor em movimento. Não tivemos muitas notícias de Elias. Alguns dizem que ele desapareceu nas montanhas, outros que se tornou um guia para viajantes perdidos. Mas aqueles que o conheceram nos garantem que ele aprendeu a viver em diálogo com o universo, lendo os sinais, ouvindo a pulsação sutil da vida. Porque, no fim das contas, esta jornada não se trata de aprender algo novo, mas de relembrar o que você sabia antes de ser treinado para esquecer. Não se trata de ver mais, mas de remover a venda. Não se trata de olhar para fora, mas para dentro. E quando finalmente o faz, você percebe que nunca esteve perdido. Você estava apenas aprendendo a voltar. Gostou dessas informações? Então não se esqueça de que o primeiro link na descrição contém mais recursos sobre espiritualidade para ajudar você a continuar sua jornada. Há quem caminhe pela vida acreditando que os dias são peças soltas de um quebra-cabeça sem forma, que tudo o que acontece é consequência do acaso, do caos disfarçado de rotina. Mas há outros, aqueles que aprenderam a ouvir o murmúrio entre os acontecimentos, que sabem que a realidade não é uma superfície plana, mas um espelho curvo que reflete não o que vemos, mas o que somos. Tais almas não buscam explicações, mas conexões. Não se apegam à lógica, mas se rendem à linguagem secreta da existência. Essas almas compreenderam que o mundo externo não é separado do interno, que cada pensamento emite uma nota e que o universo, como um instrumento antigo, responde com uma melodia precisa. Foi Aureliano, o sábio das colinas do sul, quem primeiro falou ao seu povo sobre a vibração compartilhada. Ele não era um cientista nem um profeta, mas um viajante que aprendera a ler a alma dos acontecimentos. Ele disse que quando o coração se alinha com a verdade que nele reside, o mundo começa a mostrar sinais. Não como truques de uma mente iludida, mas como ecos de uma inteligência maior. Contava a história de uma mulher que sonhou com um beija-flor de asas douradas pousando em seu peito. E, ao acordar, encontrou um idêntico empoleirado no parapeito da janela, fitando-a com olhos anciões. Ou do jovem que, na véspera de sua partida, começou a ver a mesma figura em seus sonhos, nas paredes, em folhas caídas. Um círculo aberto por um raio de luz. Foi esse símbolo que salvou sua vida, guiando-o para longe do caminho que o teria levado à tragédia. O mundo moderno chama essas coisas de coincidências. Ele as encerra em gaiolas de probabilidade, dá-lhes nomes estéreis e as deixa apodrecer sob o peso da razão. Mas Aureliano sabia. Como você também sabe, mesmo que tenha esquecido, que esses momentos não são coincidências. São rachaduras luminosas na parede do cotidiano. São respirações do universo. Pausas sagradas onde o invisível se manifesta. Quando a mente está desperta, a realidade deixa de ser um objeto e se torna um diálogo, disse ele. Sincronicidade não é um truque da mente. É uma linguagem. Uma linguagem sem palavras expressa por meio de símbolos, repetições, encontros e silêncios. É a maneira como a alma se comunica com a matéria. Não de fora, mas de dentro. Como se o mundo fosse uma extensão do nosso inconsciente e nossas emoções e pensamentos se refletissem nele com precisão matemática e poesia infinita. Você já sentiu aquele exato momento em que estava pensando em alguém e essa pessoa apareceu? Ou quando um número, uma música ou uma palavra se repete como se insistisse em ser vista? Não é mágica, nem loucura. É que algo dentro de você tocou a corda certa e o universo, como um sino sagrado, respondeu. Isso não significa que cada sombra tenha uma mensagem, nem que você deva ficar obcecado em encontrar significado em tudo. A linguagem da alma não grita.
ela sussurra. E só aqueles que silenciaram o barulho do mundo podem ouvir. As antigas escolas de sabedoria sabiam disso. Elas não viam o ser humano como uma ilha, mas como um nó em uma rede viva, onde tudo está conectado. Emoções não eram apenas estados de espírito, mas forças criativas. Sonhos não eram fantasias, mas portas. E símbolos não eram ornamentos, mas mapas. Aureliano disse que os arquétipos, aquelas figuras universais como a mãe, o herói, o sábio, a sombra, não são invenções da mente humana. São marcas profundas, gravadas na alma desde antes do início dos tempos. E quando um deles é ativado, tudo ao redor começa a responder. É então que a vida se torna precisa. Uma palavra ouvida de passagem. Uma placa em qualquer rua. Um olhar de um estranho que desperta o que estava adormecido dentro de você. Nesses momentos, não é o mundo observando você. É você se lembrando de que nunca esteve longe dele. Muitos deixaram de acreditar nessas coisas porque lhes ensinaram que só o visível é real. Que se não pode ser pesado, medido ou demonstrado, não tem valor. Mas o coração não conhece laboratórios. Conhece silêncios. Conhece certezas sem causa. Conhece caminhos que se abrem sem razão aparente. E quando você começa a prestar atenção, descobre que a vida não é uma sequência de eventos desconexos, mas uma história escrita de dentro para fora. Uma história que você escreve sem saber, com cada emoção, cada escolha, cada ato de fé. A pergunta que você deve se fazer não é se essas sincronicidades são reais. A questão é, você está disposto a lembrar? Porque não se trata de aprender algo novo. Trata-se de desenterrar uma verdade antiga, que você e o universo estão em constante diálogo. Que você não é um observador passivo, mas um participante ativo na trama viva do destino. E quando você caminha com essa consciência, quando seu coração vibra em sintonia com quem você realmente é, você verá como o mundo responde a você. Nem sempre com milagres, mas sempre com precisão. Isso não é ego. Isso é ressonância. Isso é sincronicidade. E talvez, só talvez, seja hora de confiar nela novamente. A voz silenciosa da eternidade. Nem tudo o que fala tem forma, e nem tudo o que guia é visível. A maioria dos viajantes neste mundo caminha acreditando estar sozinha, como se a vida fosse uma sucessão de dias vazios, indiferente aos seus anseios e dores. Mas aqueles que despertaram, mesmo que por um instante, sabem que não é assim. Sabem que existe uma linguagem mais antiga que qualquer outra, um sussurro oculto na repetição, nos símbolos, na perfeita e inexplicável coincidência dos momentos. E o universo fala. Não o faz com palavras ou razões. Fala com silêncios precisos, com encontros que desafiam todas as estatísticas, com olhares que chegam justamente quando a alma precisa deles. Fala com o voo de um pássaro que cruza o céu no exato momento em que você se pergunta se deve continuar. Fala com uma canção que te encontra quando seu coração está prestes a se partir. Fala com sonhos que parecem mensagens esquecidas e com frases ditas por estranhos que parecem conhecer sua história melhor do que você mesmo. Para aqueles que ainda dormem, tudo isso não passa de coincidência. Mas para aqueles que começaram a se lembrar, é uma linguagem sagrada. Uma ponte entre a alma e o todo. Quando um viajante se encontra numa encruzilhada, o universo sussurra. Quando se sente perdido, um símbolo, um sinal, um eco surge. E quando está prestes a abandonar o seu destino, algo sutil, mas irrefutável, o chama de volta. O que o chama não é nada mais do que a sincronicidade, a linguagem do espírito. Não se vê com os olhos, nem se ouve com os ouvidos. É percebido. É um tremor suave na alma. Uma certeza inquestionável. Um sim que brota de dentro quando algo exterior parece ter sido colocado ali só para você. E não, você não está imaginando coisas.
O que você vê é real, mesmo que não seja lógico. O que você sente faz sentido, mesmo que você não consiga explicar. O que você está vivenciando tem um propósito maior, mesmo que a razão não consiga decifrá-lo. Os antigos sabiam disso. Os egípcios liam sonhos como se fossem oráculos. Nas terras onde a sabedoria hindu floresceu, o tempo não era apenas cronologia, era Kala, o instante carregado de destino. Os povos nativos ouviam árvores, ventos e animais como mensageiros. Até as grandes religiões contavam com sinais, com anjos que apareciam exatamente quando eram necessários, com visões que abriam novos caminhos. Cada tradição, com seus próprios nomes e rostos, compartilhava a mesma verdade. O mundo está vivo e ouve você. A sincronicidade ocorre com mais frequência quando a alma começa a se transformar. Quando você deixa para trás uma vida que não ressoa mais. Quando você ousa criar, amar, ir além da prisão do medo. Nesses momentos, o invisível se torna evidente. O intangível se manifesta. E você entende que nunca esteve sozinho. Você só precisou silenciar o barulho para ouvir a canção. No entanto, muitos ainda ignoram os sinais. Não porque não acreditem, mas porque não ousam confiar em si mesmos. Duvidam da própria intuição. Reprimem o arrepio que sentem diante de um acontecimento que parece exato demais. E o escondem sob frases como: provavelmente é só uma coincidência. A linguagem do espírito não segue fórmulas. Ela fala em ressonâncias, em repetições, em palavras que saem 3 vezes de bocas diferentes, em números que aparecem até em sonhos, naquele déjà vu que tira o fôlego, na eletricidade de um momento que te abala sem motivo aparente. E quando você para de perguntar, isso é real? E começa a perguntar-se a perguntar, o que isso está tentando me mostrar? O véu cai. Às vezes os sinais são suaves como uma brisa. Outras vezes, elas te sacodem como um trovão. Um trem perdido que te salva. Uma doença que te obriga a parar e voltar a si mesmo. Uma perda que rasga as máscaras e deixa apenas o essencial. Não são punições. São realinhamentos. São ajustes da alma lembrando-te do rumo quando começas a desviar-te. E mesmo que doam, trazem uma mensagem, é hora de mudar. Nem todas as sincronicidades são doces. Algumas machucam, porque o crescimento raramente é confortável. Mas até a dor, quando ouvida com o coração aberto, se transforma em revelação. Quando você aprende a encarar esses momentos não como superstições, mas como mensagens, tudo se transforma. Você anda de forma diferente. Você se move com intenção. Você para de viver reagindo e começa a viver respondendo. Você descobre que não precisa entender tudo para confiar. Que a fé não é ignorância, mas inteligência profunda. E essa confiança se torna sua bússola. Não porque garante segurança, mas porque te reconecta com algo mais sábio que o medo. Você nunca foi criado para andar sozinho. Você foi criado para dançar com o invisível. Acordar em uma manhã comum e perceber que aquele dia não é nada comum. Porque cada dia contém um símbolo. Cada passo pode ser uma resposta. Cada momento pode ser a chave. A questão é, você está disposto a ouvir? Por muito tempo, fomos ensinados a viver como folhas ao vento, acreditando que o destino sopra sem rumo, que as coisas simplesmente acontecem conosco, que o mundo lá fora é uma entidade fria, rígida e estranha. Disseram-nos repetidamente, como se fosse uma prece sagrada, que nossa tarefa é nos adaptar, perseverar, sobreviver. Mas essa crença, tão antiga quanto o medo, é uma ilusão. Uma ilusão que mantém a alma adormecida, que reduz a existência a uma grade de causas impessoais e efeitos inevitáveis. Uma ilusão que faz o coração se resignar e esquecer seu verdadeiro poder. A verdade é muito mais íntima e muito mais poderosa. Sua consciência não é uma lanterna que mal ilumina o caminho.
É o próprio fogo que forja o caminho. O mundo que você vê não é um desfile aleatório de eventos. É um espelho que reflete seu estado interior. Não reflete a máscara que você usa para passar os dias, nem as palavras que você diz para se agradar ou se proteger. Reflete o seu verdadeiro eu. Aquele ser profundo e silencioso que vive sob o ruído. Aquele você que vibra com o invisível e escuta sem precisar de ouvidos. As chamadas coincidências não são acidentes. São mensagens codificadas. São ecos. São reflexos. Quando sua mente está inquieta, o universo responde. Quando seu coração se alinha, o mundo se ajusta. O que você sente, o que você pensa, o que você sonha. Essas não são experiências isoladas. São transmissores de frequência. E a realidade, essa grande rede viva, responde ao seu sinal. É por isso que certas pessoas aparecem justamente quando você mais precisa delas. É por isso que certas situações se repetem até que você aprenda o que elas vieram lhe ensinar. É por isso que quando você tem clareza interior, a vida exterior é transformada. A linha entre o que chamamos de acaso e o que chamamos de criação começa a se confundir e você deixa de se sentir vítima do caos. Em vez disso, começa a se lembrar de que é coautor do roteiro que está vivendo. Isso não significa que cada pensamento fugaz remodela o universo. Não. Mas sua atenção constante, sua energia emocional, suas crenças mais profundas são como ímãs. Elas se atraem. Elas se sintonizam. Elas transformam o que você vê, o que você interpreta, o que lhe é revelado. Se você andar ancorado no medo, a vida lhe mostrará espelhos desse medo. Se você se render à curiosidade e à presença, os sinais se tornarão mais claros, como faróis guiando sua jornada. Sua percepção é um filtro, e dependendo de como você observa, você descobrirá um mundo cheio de significado ou uma superfície vazia. Quanto mais alinhado você estiver consigo mesmo, mais alinhado o mundo ao seu redor se tornará. É por isso que grandes mudanças na vida costumam ser acompanhadas por uma onda de sincronicidade. É como se o universo confirmasse: sim, este é o caminho. Pessoas, símbolos, frases, momentos, tudo se encaixa com uma precisão inexplicável, mas que pode ser sentida. E não é coincidência. É que sua consciência mudou sua melodia. E o universo, como um antigo coral, responde. Sincronicidade não é um fenômeno aleatório. É uma forma de conversa. É a linguagem secreta entre sua alma e o sagrado. Ela aparece especialmente quando você está prestes a tomar uma decisão, fechar um ciclo ou se libertar de um padrão. Às vezes, vem em ondas. Em dias em que tudo parece perfeito demais. Mas não é perfeição. É ressonância. Cada sincronicidade é um reflexo. O reflexo de uma crença se transformando, um medo se dissolvendo, uma verdade emergindo. Honrar esses sinais não é superstição, é sabedoria. Você não está seguindo um mapa externo. Você está respondendo ao mapa tatuado em sua alma. No entanto, há algo que muitas pessoas não veem. Se você ignorar esses sinais por muito tempo, eles desaparecem. Não porque desaparecem, mas porque sua capacidade de vê-los enfraquece. Como uma flor que não é mais regada. Como uma língua que é esquecida por falta de uso. Sincronicidades exigem presença, participação, atenção. Elas convidam você a refletir, a se abrir, a se transformar. Eles não estão aqui para te entreter. Estão aqui para te acordar. Sua consciência não é o resultado da sua vida. Ela é a sua arquiteta. E a sincronicidade é a tinta com a qual a alma corrige os planos quando algo foi construído de forma errada. Quando você começa a ouvir essa voz sutil, você para de buscar clareza. Você constrói. E você começa a viver cada momento não como um acidente, mas como um ritmo perfeito.
não porque você o entende, mas porque o reconhece como verdadeiro. É por isso que a presença é vital. Quando você vive disperso, reativo, desconectado, mensagens passam diante de você como pássaros invisíveis. Mas quando você está presente, aberto, receptivo, tudo se torna uma conversa. O mundo inteiro se torna um símbolo. Uma frase que você lê sem procurar. Um sentimento que você ignorou e agora entende. Um impulso que te guia sem razão e ainda assim não te desvia do caminho. Tudo faz parte do tecido sagrado que quer retornar a você, porque a consciência não reside apenas na sua mente. Ela pulsa por toda a realidade. E quando você se alinha com seu ritmo mais profundo, a sincronicidade deixa de ser apenas um sinal. Ela se torna sua bússola. E ele te guia, não para um lugar fora de você, mas para o lugar onde você sempre deveria estar, sua verdade. Durante séculos, ciência e espiritualidade foram mantidas em salas separadas, como dois ex-amantes proibidos de se tocar. Um falava na linguagem dos dados, o outro na linguagem da alma. Um buscava verdades que pudessem ser medidas, o outro verdades que pudessem ser sentidas. Mas essa divisão começou a ruir, como um velho muro que não consegue mais sustentar a separação. E no cerne desse colapso, como um sol nascendo dos escombros, está a física quântica. Aquele ramo da ciência que, ironicamente, soa mais místico do que muitas escrituras antigas. Porque ao observar o universo, não de longe, mas de dentro, ao mergulhar além dos átomos e no reino quântico, os cientistas começaram a ver o que os sábios já haviam percebido. A realidade não é sólida, não é rígida, não é uma estrutura fixa de causa e efeito. A realidade é fluida, é maleável. É uma teia de vibrações entrelaçadas que responde delicadamente à consciência que a observa. Ou seja, o que as tradições espirituais sussurram há milhares de anos, a ciência agora está começando a proclamar com voz firme. Uma das revelações mais intrigantes da física quântica é a da não localidade. A descoberta de que duas partículas que antes estavam conectadas permanecem conectadas, não importa quão distantes estejam. Se uma muda, a outra responde imediatamente. Não há sinal, nem fio, nem atraso. É como se a distância não existisse, como se o tempo fosse apenas um véu, cobrindo a unidade subjacente de todas as coisas. Albert Einstein chamou isso, com certo ceticismo, de ação fantasmagórica à distância. Mas fantasmagórica ou não, é real. E se duas partículas podem se comunicar sem um meio físico, por que não duas pessoas? Por que não dois pensamentos? Por que não uma emoção e um evento? Por que não você e o universo? Vista sob essa luz, a sincronicidade deixa de parecer um capricho do acaso e começa a fazer sentido. Dois eventos aparentemente não relacionados podem, na verdade, estar interligados. Não por uma causa visível, mas por uma ressonância invisível. Não pela lógica, mas pela frequência. Como partículas gêmeas, os eventos da sua vida podem refletir um ao outro, como espelhos colocados frente a frente, não por coincidência, mas pelo campo invisível que conecta tudo a tudo. E é aqui que a física quântica e o misticismo antigo se entrelaçam. Porque ambos nos dizem que o mundo não é feito de fragmentos isolados, mas de relações vivas, que tudo vibra, que tudo é possibilidade antes de ser forma, que você não é um objeto se movendo em linha reta através do tempo, mas um campo de energia e consciência interagindo com uma rede maior de potenciais. Quando você muda sua frequência, por meio do pensamento, da emoção, da intenção, você não apenas altera seu eu interior, como também transforma o que o cerca. O que você encontra, o que encontra você. Sincronicidade, então, não é um erro do sistema. É o sistema falando com você.
É o universo flexionando seus músculos invisíveis para responder ao seu movimento interior. Ele organiza variáveis que sua mente não pode controlar. Ele reorganiza partes que sua lógica jamais teria tocado. E faz isso para te sacudir da ilusão de que você está sozinho, de que você está separado. E a física quântica vai ainda mais longe. Ela sugere que o tempo em si não é o que pensávamos que fosse. Que passado e futuro não são trilhas separadas, mas camadas simultâneas de um mesmo todo. Que o timing perfeito não é sorte, mas uma frequência com a qual você se sintoniza. Que os momentos em que você sente que tudo se encaixa não são fantasias. São a física alcançando a verdade espiritual. Até mesmo o famoso experimento da dupla fenda, no qual uma partícula muda seu comportamento quando observada, nos lembra de algo profundo. O observador não é passivo. O observador cria. Você não apenas percebe o mundo, você participa ativamente da sua criação. Esta é a raiz da criação consciente. E também é a pulsação da sincronicidade. Quando o seu observador interior se transforma, quando sua atenção se aguça, quando sua fé se expande, quando suas crenças são liberadas, o mundo externo começa a se reorganizar. As peças do quebra-cabeça se movem. Sinais se tornam visíveis. O universo começa a falar. Acordado o suficiente para ouvir. Porque sincronicidades não gritam. Eles sussurram. Eles não se impõem. Eles convidam. E em um mundo viciado em barulho, o silêncio se torna sagrado. A quietude se torna poder. É nessa pausa, nesse espaço interior, sem julgamentos, que você começa a ver o que os outros não veem. Onde o comum começa a brilhar com um significado profundo. A ciência não veio para enterrar o mistério. Ele veio, talvez sem saber, para confirmar isso. O campo quântico não é apenas teoria. É a respiração que passa pelos seus pulmões neste momento. É o mesmo campo que conecta estrelas a átomos, sonhos a fatos, pensamentos a resultados e você a todo o resto. E quando você entende isso, a sincronicidade deixa de ser algo estranho. Torna-se natural. Torna-se inevitável. Torna-se essencial. Porque quando a ciência encontra a alma, a mensagem é clara. Você está mais conectado do que jamais lhe foi ensinado. E a vida, mesmo que ela ainda te surpreenda, está te ouvindo. Capítulo: A arte de escolher a direção invisível. Por muito tempo, as almas confundiram sincronicidade com destino inquebrável, como se cada sinal do universo fosse um decreto inescapável, uma corrente que as arrastava em direção ao inevitável. Mas a verdade é mais sutil, mais delicada, mais humana. Não é um roteiro gravado em pedra, mas uma conversa sagrada entre o seu espírito e a vida que pulsa ao seu redor. A sincronicidade não apaga a sua liberdade. Ela a revela. Ela não dita o seu caminho. Ela o ilumina. Ela não o força. Ela o convida. Cada vez que um sinal aparece no seu caminho, não é uma ordem do céu. É um sussurro. É uma semente de possibilidade que lhe pergunta: você escolherá seguir em frente ou permanecerá dormindo à beira da estrada? O tempo não é aquela flecha reta que vai de ontem a amanhã. Não é uma fita que avança sem pausa. É um campo, vasto e multidimensional, como um rio que flui em várias direções ao mesmo tempo. Dentro desse campo, sua alma não caminha sozinha, nem avança em linha reta. Ela dança. Ela dança entre probabilidades. Ela canta entre futuros possíveis. Ela conversa com os ecos de decisões passadas. Às vezes, uma versão futura de si mesmo, mais sábia, mais realizada, lança um fio invisível à distância, guiando-o de volta a si mesma. Outras vezes, um antigo sim ou não ressoa anos depois, como uma nota persistente que transforma o momento presente em algo sagrado. E então você o reconhece.
Você sente que não é um instante qualquer. É um limiar. Um encontro que parece ter sido tecido antes do seu nascimento. Uma palavra que você não esperava, mas que transforma tudo. Uma coincidência tão precisa que todo o seu corpo estremece. Mas nada disso te acorrenta. Isso te desperta. Você não está sendo forçado a ir. Você está sendo lembrado. Você não está perdendo o controle. Você está sendo chamado. O livre-arbítrio não desaparece. Ele se torna mais claro, mais vibrante. Você pode dizer não. Você pode desviar o olhar. Você pode adiar, negar, justificar. O universo não ficará bravo, mas também não desistirá. Ele voltará, com novas formas, novos sinais, novos espelhos. O universo é paciente como a sabedoria, persistente como o amor verdadeiro, e continuará batendo suavemente à porta da sua consciência até que um dia, talvez sem saber porquê, você pare e pergunte: o que isso quer me mostrar que eu não queria ver? E então tudo muda. Porque a chave que abre a realidade não está lá fora. Está no seu olhar, na sua disposição de ver. O destino não é um final predeterminado. É uma frequência, uma melodia, esperando para ser sintonizada. E o livre-arbítrio é como você decide se mover ao ritmo dessa música ou não. À medida que você se aproxima da sua verdade interior, os eventos externos começam a refletir esse novo pulso. As pessoas certas aparecem, as oportunidades fluem. Cenários que antes pareciam impossíveis, agora se alinham como estrelas, obedecendo a uma constelação ancestral que sempre foi sua. As sincronicidades se multiplicam não porque uma força externa puxa os cordões, mas porque você começou a dançar em harmonia com sua alma. Você não nada mais contra essa corrente, você desliza com ela. Não porque seja fácil, mas porque é autêntico. Lembre-se daqueles momentos em que tudo fluía, quando você não precisava forçar portas porque elas se abriam sozinhas, quando um salto no vazio parecia um retorno ao lar. Aqueles momentos não eram coincidência. Eram sinais de que, por um instante, você estava completamente em sintonia com o desígnio invisível da sua existência. Mas atenção, sincronicidade não é passividade disfarçada de graça. Não é para quem espera sem agir. Ela exige algo de você. Exige presença, exige coragem, exige que você confie no invisível, mesmo quando a mente racional não compreende. Às vezes, o sinal aparece, mas você precisa segui-lo. Às vezes, o caminho se abre, mas você precisa dar o passo. Às vezes, a oportunidade chama, mas você precisa responder. É por isso que a sincronicidade é tão poderosa. Ela não tira a sua responsabilidade, apenas a aprofunda. Porque quando você sabe que a vida fala com você, em cada sombra, em cada encontro, em cada silêncio, você não pode mais fingir que está esperando por um milagre. Você é parte do milagre. É aqui que o destino e o livre-arbítrio se encontram. Não como inimigos, mas como companheiros. O destino é o farol. O livre-arbítrio é o navio. E a sincronicidade é a luz bruxuleante entre as ondas que lhe diz: você está no caminho certo. E quando você aprende a confiar nesses sinais não como certezas, mas como aliados, seu caminho se torna menos uma busca cega e mais uma dança de reconhecimento. Porque lá no fundo, você já sabe para onde está destinado a ir. Você só precisa dos sinais para se lembrar. Capítulo: O limiar dos sinais. Ao longo de nossas vidas, há momentos que surgem como portas silenciosas, como estações de retransmissão em um caminho que nunca soubemos que estávamos percorrendo. Sem aviso, paramos, nem sempre no mundo exterior, mas bem no fundo. E sentimos algo se conectar, uma clareza misteriosa se desdobrar diante de nós. Às vezes é o encerramento de um capítulo que nos sustentou, outras vezes, o chamado tênue e radiante para um novo começo. Mas nunca é mera coincidência. É como se a própria vida,
com uma voz suave e sábia, sussurrasse ao nosso espírito. Não é uma miragem, é a voz da alma, falando conosco através da sincronicidade. Esses momentos não são fruto do acaso. São faróis que o universo acende para nos guiar quando o caminho parece turvo. São sinais escritos no tecido invisível que conecta nossas histórias ao infinito. E se aprendermos a ouvir, se aguçarmos nossos sentidos internos, eles nos levarão aonde precisamos ir. Chamamos esses sinais de pontos de ruptura, porque eles interrompem nossa rotina habitual, a cadência mecânica de dias que se repetem. São aqueles toques que chegam justamente quando deixamos de pertencer a algo. Um relacionamento, um emprego, um modo de ser, mas ainda não abraçamos o que está por vir. Talvez um vazio comece a habitar o que antes parecia preenchido, ou uma gaiola se construa despercebida em torno de nossos hábitos. Tentamos seguir em frente, mas o rio para, e o silêncio se torna um aliado desconfortável. Então, justamente quando o desespero se instala ou as forças começam a faltar, o sinal chega. Um chamado inesperado, uma frase ouvida aleatoriamente, um encontro casual, um livro que se abre sozinho na página certa. Não é um estrondo, mas um suspiro que reverbera em nosso peito. E algo muda. Por um breve e eterno momento, nos lembramos de quem realmente somos. Essas sincronicidades limiares não apenas nos confortam, mas são exatas, perfeitas em seu tempo. Elas não chegam nem antes, nem depois, mas no momento em que nossa alma as convocou. Elas obedecem não ao relógio do ego, mas ao ritmo sagrado do crescimento interior. E com elas, vêm as encruzilhadas. Enfrentamos uma escolha tão antiga quanto o tempo: permanecer no conforto do conhecido ou mergulhar no mistério do novo. O sinal não obriga, não impõe. Simplesmente oferece um espelho, um mapa, uma palavra para quem quiser ver. A decisão é sempre nossa, mas quem aprendeu a ouvir sabe qual caminho seguir. O que torna essa experiência tão poderosa é a união simultânea do mundo externo e do nosso mundo interno. Uma imagem, um símbolo, um rosto, chega de fora e se aprofunda em nós como uma revelação. Sentimos que a realidade nos reconhece, não com a lógica que os outros buscam, mas com a verdade que só o nosso espírito compreende. Porque esses sinais falam a linguagem da nossa consciência, uma linguagem que não precisa ser universal, mas pessoal. É assim que sabemos que são autênticos. Alguns aguardam esses momentos como se fossem relâmpagos milagrosos, eventos raros e preciosos. Mas a verdade profunda é que eles estão sempre lá, sussurrando a cada momento. O que muda é a nossa capacidade de enxergá-los. À medida que cultivamos a atenção, a presença e a abertura, nos tornamos mais fluentes nessa linguagem sutil da sincronicidade. Então, os padrões antes ocultos se tornam visíveis. Não precisamos mais de certezas duras. Aprendemos a confiar na harmonia que emerge. E assim, os sinais deixam de ser apenas um recurso de crise e se tornam uma melodia constante, um murmúrio sob o ruído do mundo, um farol que nos guia de volta para casa. Imagine sua vida como um mapa não desenhado com linhas rígidas, mas tecido com fios vivos que mudam e se transformam com você. Um mapa que se desdobra em tempo real, guiado pela sabedoria oculta da sua alma. Sincronicidades são os marcos que sinalizam sua posição, não com instruções detalhadas, mas com um simples "aqui está". Às vezes, é tudo o que precisamos. Um aceno cósmico, um sinal que diga: sim, este é o seu caminho. Em um mundo que anseia por lógica e certeza, esses gestos delicados parecem mágicos, mas não são. São lembretes da sua direção, da sua profunda conexão com algo muito maior do que você. E o mais importante, quanto mais você responde a esses sinais, mais fortes eles se tornam. Não porque o universo o recompensa,
mas porque sua consciência se aguça, porque você diz sim a esse diálogo sagrado. Você começa a caminhar com a vida em vez de lutar contra ela. E a vida, como sempre, responde. Porque você nunca foi feito para encontrar o seu caminho à força, mas para descobri-lo com atenção, com ressonância, com aqueles pequenos momentos que para o mundo podem parecer insignificantes, mas para sua alma são tudo. Capítulo: A arte de sentir sincronicidade. A sincronicidade não é um tesouro que você deve perseguir ansiosamente, nem uma sombra que escapa por entre os dedos. É um fio invisível, entrelaçado na trama profunda da sua existência, esperando pacientemente para ser descoberto. No entanto, a maioria das pessoas passa sem vê-lo, presa no emaranhado de ruídos, distraída pelas vozes do mundo e pelas tempestades de suas próprias mentes. Para abrir seu ouvido para essa música sutil que fala em símbolos e momentos, você precisa primeiro aprender a se afinar como um instrumento delicado. Você precisa desacelerar seu pulso, silenciar o ruído e permitir que a quietude abra um espaço onde a alma possa sussurrar. Essa habilidade não é uma superstição ou um jogo de azar. É a dança consciente da atenção, cultivada com paciência e prática. Tudo começa com a presença, com a decisão de estar aqui e agora, livre dos ecos do passado ou da ansiedade de um futuro que ainda não chegou. A sincronicidade não reside nesses tempos distantes. Ela surge no instante preciso, na batida exata do presente. Portanto, se sua mente se perder nos recessos da antecipação ou das memórias, você a perderá como se perde o perfume de uma flor que passa. Volte seu olhar para onde você está, não para onde você acha que deveria estar, nem para o caminho que os outros estão trilhando, mas para o único lugar que importa, agora. Porque os sinais não vivem nos castelos da imaginação, mas no mundo tangível que você respira e em que caminha. Eles aparecem naqueles momentos fugazes de silêncio interior, quando a mente se aquieta o suficiente para que a voz do seu espírito se eleve. É por isso que muitos vivenciam a sincronicidade na calma de uma floresta, na meditação ou mesmo na quietude que se segue a uma tempestade. Então, o mundo se ilumina com significados ocultos e a vida parece falar uma linguagem nova e familiar. Comece a observar o que se repete, que símbolos retornam repetidamente, que palavras ressoam em vozes diferentes, que sonhos retornam ao amanhecer. A repetição não é um truque ou uma confusão. É a maneira do universo tentar gentilmente acordá-lo, como o vento sussurrando entre as folhas, que não quer que você ignore sua presença. E se você pegar a caneta e o papel, se decidir registrar esses pequenos sinais, descobrirá que conexões invisíveis aparecem, que cada símbolo é um sinal no mapa da sua evolução, que a vida não é aleatória, mas um diálogo constante entre o seu ser e o cosmos. Os rituais também são aliados nessa jornada, embora não precisem ser complexos ou repletos de objetos mágicos. Não importa se você não usa cristais ou incensos, a menos que eles tenham um significado especial para você. O essencial é encontrar aquele espaço sagrado, aquele momento em que você pode parar, perguntar com sinceridade e ouvir sem pressa. Talvez sejam apenas 5 minutos ao amanhecer, uma vela acesa na escuridão, uma respiração profunda antes de tomar uma decisão importante. Não importa como você faz, mas sim a intenção com que o faz, porque a sincronicidade é uma dança entre duas almas, a sua e a do universo. E para que a melodia seja ouvida com mais clareza, você precisa demonstrar que está atento. Não subestime o poder de pedir, não como um ato de testar ou exigir, mas como uma sintonia sutil que conecta vocês. Seja claro em seu pedido e então deixe de lado o desejo de receber uma resposta concreta. Sinais raramente chegam embalados na forma que você imagina.
muitas vezes, entram por portas laterais, em gestos quase imperceptíveis que você quase não percebe. É aí que reside a mágica. Você pensa que está esperando por uma coisa, e a vida entrega algo ainda mais perfeito, mais sutil, mais verdadeiro. Confie naquela centelha que nasce em seu coração quando algo se encaixa sem palavras, quando algo pequeno se transforma em algo grandioso. Não é uma ilusão, é ressonância, o eco do seu mundo interior encontrando o seu reflexo no mundo exterior. E quando você aprende a honrar essa sensação, a deixá-la guiá-lo sem exigir explicações, você começa a caminhar em harmonia. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque aprendeu a fazer perguntas melhores e a ouvir com o coração aberto. Cultivar essa prática não significa dominar a vida ou controlar suas reviravoltas, mas sim se render ao diálogo que já está em andamento, abrindo-se para a arquitetura invisível que sustenta cada experiência. Ao começar, você não poderá mais ignorar essa verdade. O mundo deixará de parecer aleatório e se revelará um campo vibrante de significados. Um mapa vivo, onde cada passo tem sua razão de ser e cada encontro, seu propósito. E então você caminhará de forma diferente. Não com pressa ou com certezas rígidas, mas com presença, com confiança, com aquele saber silencioso que diz, sem palavras, que você está exatamente onde deveria estar. E quando chegar a hora, os sinais estarão lá, gentis e firmes, esperando para guiá-lo. Chega um momento na jornada em que a sincronicidade deixa de ser um lampejo ocasional, uma faísca que surge aleatoriamente no vasto firmamento da sua vida. Você não precisa mais de fogos de artifício para sentir o caminho se abrindo, nem de dúvidas para questionar o suave chamado interior que o convida a parar, a seguir em frente, a falar ou a permanecer em silêncio. Você aprendeu a ouvir, e nessa escuta nasce um novo jeito de ser. Não se trata de controle, previsão ou medo. Trata-se de harmonia, presença profunda e uma confiança que não exige certeza, mas abraça o mistério com reverência. Assim, a sincronicidade transcende seu papel de fenômeno estranho para se tornar uma filosofia, um modo de vida ancorado em uma relação íntima com o seu ser e com a inteligência que sustenta o universo. Viver nessa harmonia não significa que você tenha todas as respostas. Em vez disso, significa aceitar que você não precisa de todas elas, que abrir mão da busca pela certeza é se abrir para a verdadeira força. O verdadeiro poder reside em estar disponível, em estar atento ao desconhecido, ao que ainda não foi revelado. Todas as manhãs, você não se pergunta mais simplesmente o que devo fazer hoje, mas começa a se perguntar o que a vida me pede hoje. Essa pequena pergunta é uma fresta por onde a luz penetra, transformando sua atitude em relação à existência. Você se torna um co-criador ativo da sua história, um participante consciente que percebe beleza em lugares onde antes só havia pressa. O mundo revela seu significado no cotidiano, naqueles momentos que os outros consideram insignificantes, mas que para você são portais sagrados. E você se sustenta com profunda humildade, não pela arrogância de quem sabe, mas pelo espanto de quem reconhece estar em diálogo com algo imenso e sagrado. Esse conhecimento o torna pequeno e, ao mesmo tempo, imensamente livre. Quando a sincronicidade se torna um caminho, suas decisões se transformam. Você não força mais o destino, nem se contenta com o que ressoa no meio do caminho. Você aprende a escolher a partir do alinhamento, da melodia interior que sabe quando seguir e quando esperar. E nesses momentos de incerteza, você confia no próximo passo, porque sabe que o caminho se revela aos poucos, sinal após sinal, ato após ato, com a paciência de um rio esculpindo a rocha. É assim que você constrói uma vida que não só brilha por fora, mas vibra com autenticidade por dentro. Uma vida guiada, não impulsionada. Pode parecer tranquila vista de fora,
como a rotina diária de alguém trabalhando, tomando café ou pagando contas. Mas dentro de você, uma energia diferente dança. Uma nova frequência que marca cada gesto e cada palavra. Aos poucos, aqueles ao seu redor percebem. Eles sentem em sua presença uma calma que desafia o caos, uma sabedoria inexplicável, uma coragem que brota sem medo. E podem perguntar como você consegue manter esse equilíbrio, como sabe quando correr riscos ou como faz as pazes com o desconhecido. Se decidir compartilhar o segredo, você contará com a verdade simples e profunda. Você parou de lutar contra a correnteza e começou a ouvir os sinais. Você não é imune à dor nem isento de desafios, mas tem uma bússola para a tempestade. Uma certeza silenciosa que lhe lembra que mesmo quando tudo parece incerto, existem padrões buscando encontrá-lo, um guia tentando alcançá-lo. E se você permanecer presente, se permanecer nesse espaço sagrado do agora, sempre saberá qual passo dar a seguir. Não porque faça sentido lógico, mas porque ressoa com a verdade da sua alma. A história que nos foi contada é que a vida é aleatória, que estamos sozinhos e que o significado é uma ficção que impomos a um universo sem alma. Essa história está lentamente se desintegrando. Em seu lugar, emerge uma narrativa mais antiga e autêntica, onde a vida não está separada de nós, mas nos fala a cada momento. Através do tempo, dos sentimentos, dos símbolos, dos sonhos e daquelas estranhas sincronicidades, através da suave batida do coração que nos guia de volta ao nosso próprio ser. Se você escolher permanecer adormecido, perseguindo objetivos vazios e negando o chamado, é claro que é seu direito. Mas você sempre carregará aquela sensação silenciosa de vazio, aquele sussurro de que algo está faltando. No entanto, se você decidir viver em harmonia com o mistério, se ousar seguir os sinais e se entregar ao diálogo, não encontrará apenas o seu caminho, encontrará a si mesmo. Não a versão moldada pelas expectativas dos outros, mas a verdadeira, aquela que se lembra, aquela que sabe. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe dizer que, se o que você está vendo ressoa com você, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo no primeiro link da descrição. O sussurro da luz. Chega um momento na vida de um buscador em que o silêncio deixa de ser a ausência de som e se transforma em uma linguagem sagrada. É um sussurro que não vem de fora, nem pode ser explicado em palavras, mas que corre pelo peito como um fio de ouro que conecta tudo: pensamento, emoção, memória, anseio. Esse sussurro é a luz falando suavemente, lembrando você de que ainda está no caminho. Nem todos a ouvem, não porque não esteja lá, mas porque aprenderam a ignorá-la. Num mundo onde o ruído foi confundido com importância, a alma foi domesticada e a correr sem parar, a olhar sem ver e a falar sem compreender. Mas quando a pressa é quebrada, pelo amor, pela perda, por um simples amanhecer que a detém, a alma desperta e se lembra de que existe outra maneira de caminhar sobre a terra. Um caminho antigo, um caminho sagrado. O sussurro de luz não vem com instruções. Não diz vire à esquerda ou fale agora. Não é uma voz imponente, mas uma presença que o acompanha. E seu único propósito é guiá-lo em direção a quem você realmente é. Não o que o mundo espera, nem o que você acha que deveria ser, mas o que você já é, além de medos e máscaras. Liz, a mulher do rio, descobriu-o certa manhã, enquanto coletava água com um jarro com uma rachadura invisível. Durante semanas, ela se sentiu frustrada porque, ao chegar em casa, metade da água já havia desaparecido. Mas naquele dia, ao olhar para o caminho que percorria, notou algo que o fez parar. Ao longo do caminho, lírios silvestres haviam florescido exatamente onde as gotas caíam. Ela não se lembrava de tê-los plantado. E, no entanto, lá estavam eles.
Ele entendeu então que até as rachaduras têm um propósito invisível, que até mesmo aquilo que consideramos desperdício pode estar secretamente cultivando beleza. Esse é o sussurro da luz. Ele surge quando você menos espera e revela que a vida tem maneiras de falar que não exigem lógica, mas sim alma. Que a resposta nem sempre está em fazer mais, mas em olhar mais profundamente para o que já está lá. Em sua aldeia, Liz parou de amaldiçoar a fenda. Começou a caminhar mais devagar, a aproveitar a jornada em vez de lutar contra ela. E a cada passo, aprendeu que o universo não precisa ser compreendido para ser amado, que as sincronicidades não precisam ser compreendidas para serem obedecidas. Cada um de nós carrega um pote com uma rachadura. Pode ser uma ferida, uma lembrança não resolvida, uma dúvida persistente. Mas o que muda tudo não é a rachadura em si, mas a maneira como a olhamos. Você a amaldiçoa ou agradece? Você a esconde ou lhe dá um lugar na sua jornada? A luz sussurra, mas nunca grita. Às vezes, ela o faz através de uma música que você ouve justamente quando mais precisa, ou através de uma frase em um livro que parece escrito especialmente para você. Às vezes, é uma pessoa que aparece por alguns instantes, mas deixa uma impressão duradoura. Outras vezes, é um silêncio tão perfeito, tão pleno, que te faz chorar sem motivo. Não são coincidências. São aberturas. São janelas, por onde a voz do invisível entra para te lembrar que você não está perdido, que o mapa não está no seu bolso, mas nos seus gestos, nas suas intuições, nos seus suspiros. Mas a luz não pode penetrar num coração endurecido pela exigência de ter todas as respostas. Não pode falar a uma mente que só quer confirmar o que já pensa saber. Para que a luz sussurre, é preciso esvaziar-se. É preciso ousar dizer, não sei, mas estou disposto a ouvir. Na floresta onde Liz vivia, havia um velho carvalho que os anciãos diziam ser um guardião. Ninguém jamais o vira se mover ou falar, mas todos concordavam que sob seus galhos sentia-se uma paz inesgotável. Ela começou a visitá-lo todas as noites, não para pedir respostas, mas simplesmente para estar ali. No início, não sentia nada, mas então, sem entender como ou porquê, começou a ver o mundo de forma diferente. Ela notou como os pássaros cantavam de forma diferente depois da chuva, como as sombras do pôr do sol revelavam formas que ela nunca tinha visto antes, como o vento trazia de volta memórias de sua infância como pétalas voando. E um dia ele percebeu algo. Não tinha vindo à árvore para encontrar algo. Tinha vindo para se lembrar de algo. Que a sabedoria nem sempre está em seguir em frente, mas em parar. Que o verdadeiro caminho não é aquele que te leva longe, mas aquele que te leva para dentro. Ao ouvir o sussurro da luz, você para de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a se perguntar: o que isso está tentando me mostrar? Sua atitude muda. Sua alma muda. Sua vida muda. Não existe uma fórmula para alcançar esse estado. Existe apenas disposição. A disposição de estar presente, de confiar no que não se vê, de se render sem abrir mão do próprio poder. E quando isso acontece, a sincronicidade deixa de ser um fenômeno milagroso. Ela se torna a sua linguagem cotidiana. A maneira natural como o sagrado caminha ao seu lado. Então você se torna o guardião do seu próprio caminho. Você não precisa mais de placas enormes, porque aprendeu a ler as pequenas. E descobre que o verdadeiro milagre nunca esteve em mudar o mundo. Sempre esteve em mudar a maneira como você o vê. Porque na realidade, o universo nunca parou de falar com você. Você só estava ocupado demais para ouvir. Capítulo: onde o silêncio habita. Há um lugar para onde ninguém pode te guiar. Não está nos mapas, nem pode ser descrito em palavras. Não tem portas, nem paredes, nem janelas. E, no entanto, quem o visita nunca retorna o mesmo. Aquele lugar é silêncio. Não o silêncio vazio da ausência de som, mas o silêncio sagrado,
onde a vida canta sua melodia mais pura. É o espaço entre os pensamentos, o momento antes de um suspiro, o olhar, que não precisa de nada a dizer, porque já diz tudo. É onde a existência é despojada de explicações e revelada como realmente é. Simples, vasta, vibrante. Mas chegar lá exige coragem. Porque antes de adentrar esse silêncio, é preciso atravessar o barulho interior. Dúvidas, medos, vozes herdadas, memórias mal digeridas. É um limiar que poucos ousam cruzar, não por falta de interesse, mas por medo do que podem encontrar do outro lado. Não é de se surpreender. A maioria de nós foi ensinada a preencher o vazio com barulho. Música constante, telas piscando, pensamentos frenéticos. Vivemos cercados de distrações que prometem alívio, mas oferecem o esquecimento. E assim, na correria, perdemos o que só pode ser revelado na quietude. O silêncio não é confortável. A princípio, parece um espelho implacável, refletindo tudo o que evitamos ver. Mas se tivermos a coragem de ficar, de não fugir, de não nos enchermos, de não nos anestesiarmos, então algo começa a florescer. É sutil. Como o orvalho que não se vê cair, mas umedece a terra. Como a aurora que não emite som, mas transforma a noite. O silêncio é o templo mais antigo. Não precisa de tijolos nem de cúpulas, pois sua arquitetura é feita de presença. Cada ser humano carrega um dentro de si, mesmo que muitos nunca o tenham habitado. Não porque esteja longe, mas porque se esqueceram de como alcançá-lo. Aila, uma mulher de rosto sereno e mãos cansadas pelo trabalho, encontrou aquele templo não no topo de uma montanha ou na solidão de um retiro, mas lavando pratos em sua cozinha. Um dia, enquanto a água corria e o sol entrava pela janela, sua mente parou. Ela não pensou no que tinha que fazer em seguida ou no que já havia feito antes. Ela simplesmente estava lá, completamente. E então ela sentiu uma paz que não dependia de nada. Um silêncio que não pedia explicação. Uma presença que não tinha nome, mas que abrangia tudo. Daquele dia em diante, ele soube que o silêncio não se busca fora, ele se desperta dentro. E quando ele acorda, ele se transforma. Decisões deixam de ser estratégias e se tornam respostas autênticas. Relacionamentos deixam de ser contratos inconscientes e se tornam espaços de verdadeiro encontro. A dor deixa de ser inimiga e se torna uma mestra silenciosa. E a alegria, longe de ser euforia, torna-se um rio sereno que flui sem razão. Mas esse silêncio não é imposto. Não é alcançado por meio de controle ou perfeição. Ele se revela quando nos rendemos. Quando nos sentamos, respiramos e paramos de fugir. É aí que a verdadeira alquimia começa. As feridas suavizam porque não precisam desaparecer. Os erros se tornam parte da jornada. A necessidade de estar certo se dissolve na aceitação do desconhecimento. E a alma, que esteve trancada por tanto tempo pelas expectativas do mundo, começa a se lembrar da sua própria canção. É nesse silêncio que as respostas mais profundas surgem, não porque alguém as diz, mas porque nos tornamos capazes de ouvi-las. Não há vozes, mas há clareza. Não há promessas, mas há certeza. Não há palavras, mas há sabedoria. E então se compreende que o silêncio não é um vazio, é plenitude. É a linguagem original da existência, anterior ao pensamento, anterior à explicação. É a voz do sagrado sussurrando que tudo está bem, mesmo quando a mente nos diz o contrário. Os grandes mestres espirituais não falavam para impor verdades. Falavam em silêncio, como alguém que compartilha um fogo que já arde dentro de si. Sabiam que as palavras não são a verdade, mas sim flechas apontando para ela. E também sabiam que cada alma tem seu próprio caminho para o templo interior. Aila começou a encontrar esse templo em gestos cotidianos. Ouvir sem interromper,
andar descalça na grama, fechar os olhos antes de dormir. Ela não precisava de fórmulas, apenas de presença. E através dessa presença, tudo começou a mudar. Não porque o mundo se tornou mais fácil, mas porque sua maneira de estar nele se tornou mais autêntica. Quando se vive em silêncio, as sincronicidades se tornam mais claras. Não porque se busca, mas porque se permite. Para-se de forçar e começa-se a fluir. Para-se de planejar cada passo e começa-se a ouvir a dança da vida. O universo deixa de ser um palco estranho e se torna um aliado íntimo. Mas você precisa estar disposto a parar de se encher, a parar de correr, a ficar parado mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. O silêncio é desconfortável, sim, mas também é um remédio. E aqueles que aprendem a habitá-la descobrem que não há liberdade maior do que estar presente consigo mesmo. Que não há guia maior do que a voz que fala lá no fundo, sem som, sem pressa, sem exigências. No final, todos os caminhos verdadeiros levam ao mesmo lugar. Aquele canto invisível, onde a alma repousa e de onde se pode retornar ao mundo com uma nova perspectiva. Passos mais leves e o coração aberto. Porque quem visitou esse silêncio nunca mais voltou igual. Capítulo: A arte de esperar sem medo. Há uma estação na alma que não tem nome, mas todos nós já passamos por ela. É aquele período entre o adeus e o começo. Entre a perda e a descoberta. Entre o anseio e a resposta. É o terreno sutil onde nada acontece, mas tudo está nascendo. Ali, onde parece que nada floresce, cultivam-se as coisas mais essenciais. Espera. Uma palavra tão mal compreendida. É associada à passividade, à resignação, à fraqueza. Mas a espera autêntica não é a de quem desiste, é a de quem honra o ritmo invisível da vida. É um ato de coragem silenciosa, de fé sem garantias, de rendição incondicional. Os antigos sábios diziam que uma semente, uma vez enterrada, não pergunta quando o sol nascerá. Ela simplesmente confia que, quando chegar a sua hora, a terra se abrirá sem esforço. Assim também é o coração humano. Nem tudo o que desejamos está pronto para nós no momento em que imaginamos. Às vezes, é necessário passar por invernos internos, aceitar pausas, aprender a olhar sem reclamar, a respirar sem saber, a caminhar sem um mapa. A alma cresce nesses silêncios. Ela se refina, ela se purifica. Alion, um homem que buscava respostas nos templos do mundo, acabou encontrando-as um dia à sua porta. Viajou por desertos, leu tratados sagrados, consultou oráculos. Mas nenhuma visão lhe trouxe a paz que sentia todas as noites sentado diante de um carvalho centenário, sem fazer nada além de observar a luz incidir sobre as folhas. Ali, na mais humilde das esperas, ele descobriu que não há iluminação sem paciência. Que o que deve vir, vem quando a alma aprende a receber. Não antes. Não é o relógio que decide, mas a maturidade do espírito. E para amadurecer, às vezes você precisa não fazer nada. Apenas respirar. Abandonar o controle. Abandonar a urgência. Entender que o universo não responde aos clamores da mente, mas à quietude do coração. A espera então se torna um templo, um lugar onde se pode sentar ao lado do mistério, sem exigir explicações. Há uma linguagem que só pode ser ouvida na pausa. Há revelações que só são oferecidas àqueles que sabem permanecer. E há bênçãos que viajam lentamente, como pássaros que voam longas distâncias e só pousam onde sentem paz. Mas, para muitos, a espera é insuportável, porque foram criados com base na lógica do imediatismo, na ilusão de que o valor é medido pela produtividade, ação e resultados. Fomos ensinados que quem adia, perde, que quem não se apressa, fica para trás. Nada poderia estar mais longe da verdade. Na realidade, a pressa é um disfarce para o medo.
E a espera consciente é uma forma profunda de amor. Amor pela vida, que sabe o que está fazendo. Amor por si mesmo, que reconhece seu próprio processo. Amor pelo desconhecido, que não precisa ser dominado para ser respeitado. Esperar também é um teste de confiança. E a verdadeira confiança não exige sinais ou garantias. Ela só precisa de uma coisa: presença, estar lá. Mesmo que não haja resposta, mesmo que você não consiga ver o caminho, mesmo que o silêncio machuque. E não é que dúvidas não surjam, elas surgem. Não é que não existam dias de impaciência, frustração, tristeza. Existem. Mas a alma que aprendeu a esperar sabe algo que a mente esquece: que tudo se revela no devido tempo. Que mesmo quando parece que nada está se movendo, algo lá no fundo está se reorganizando. A água subterrânea não faz barulho, mas nutre as raízes. Assim é a vida. Ela opera no invisível antes de se revelar no visível. Portanto, aqueles que cultivaram a espera como arte começam a viver de forma diferente. Parem de perseguir. Parem de forçar. Comecem a invocar com a alma e a receber com humildade. Não porque ele se tornou passivo, mas porque ele entendeu que a energia mais poderosa não é a do controle, mas a da sintonização. A borboleta não se esforça para voar. Ela apenas espera em seu casulo, enquanto o velho se dissolve e o novo toma forma. Ela não apressa o processo. Ela sabe que a beleza leva tempo, que toda metamorfose é sagrada. Da mesma forma, precisamos aprender a honrar nossas estações interiores. Há momentos para semear, outros para colher e outros simplesmente para olhar para o céu e lembrar que não somos os mestres do calendário cósmico. É nesses momentos que a fé se torna real, porque não se sustenta em certezas, mas em pura confiança. Porque não se baseia em coisas externas, mas em coisas internas. Porque não precisa saber quando ou como. Ela só sabe que existe. E esse sim basta. Na velhice, Alion costumava repetir uma frase que seus netos gravaram em sua memória: esperar não é o intervalo entre duas coisas, é a alquimia da transformação. Porque enquanto você espera, você não está parado. Você está crescendo. Você está se desfazendo do que não lhe serve mais. Você está aguçando sua intuição. Você está preparando seu espírito para algo maior. Você não sabe, mas está mudando. E quando aquilo que você tanto almeja chegar, quando realmente chegar, em toda a sua verdade, você saberá por que demorou tanto. Porque você não estaria pronto antes. Porque você também precisava florescer. Então você entenderá que esperar não era um castigo, mas um ato de amor. Que a lentidão não era um obstáculo, mas uma bênção. Que o vazio não era solidão, mas preparação. E naquele dia, você agradecerá por cada noite escura, por cada manhã sem resposta, por cada passo sem rumo. Porque todos eles estavam te levando, sem que você percebesse, para si mesmo. Capítulo: o sussurro por trás do barulho. Há algo que você não pode ver, mas pode sentir. Algo que você não pode compreender, mas que te guia. Um sussurro sagrado que habita por trás do barulho do mundo. Não fala alto, não interrompe, não exige. Está lá, esperando que você pare e ouça. É a voz de quem você é, não do que você finge ser. A voz que não pode ser ouvida enquanto você corre para chegar a algum lugar, ou quando você está cumprindo sua agenda como alguém com medo de esbarrar em nada. É uma voz antiga, como a primeira palavra já dita no universo. Mas também é nova, fresca, como a brisa que sopra pela janela ao amanhecer. O mundo moderno está cheio de gritos. Gritos disfarçados de notificações, exigências e comparações. Fomos ensinados que o valor se mede pela velocidade, que a verdade se grita e que a alma se convence com estatísticas. Mas há uma verdade mais profunda, e ela não está no ruído. Ela é encontrada no sussurro.
Esse sussurro surge nos momentos mais inesperados, quando você caminha sem rumo e para diante de uma flor que ninguém mais está olhando. Quando uma música esquecida surge justamente quando seu coração mais precisava. Quando um estranho pronuncia uma frase que parece escrita especialmente para você. Não é coincidência. É um chamado. Mas para ouvi-lo, você precisa criar espaço. Não na sua agenda, mas na sua consciência. Você precisa se esvaziar das vozes que lhe dizem quem você deveria ser, para começar a se lembrar de quem você já é. Você precisa parar de correr para fora e começar a voltar para dentro. Lorian, um homem que sempre viveu preso à lógica, encontrou esse sussurro numa noite em que tudo o que ele acreditava ser seguro ruiu. Seu trabalho, suas certezas, seus planos. Nada permaneceu de pé. Por dias, sua mente tentou reconstruir as ruínas, mas não encontrou nada firme em que se agarrar. Até que, exausto de tanto procurar, sentou-se em silêncio. Não para entender, não para resolver, apenas para ser. E naquele ser, algo o encontrou. Não foi uma revelação espetacular. Foi uma sensação pequena, como uma faísca quente em seu peito. Não trouxe instruções, nem garantias, mas trouxe paz. E nessa paz, Lorian sabia que não precisava reconstruir sua vida dos mesmos pedaços. Ela poderia recomeçar, de um lugar diferente, da verdade. O sussurro por trás do barulho é a maneira da vida te lembrar que você não está perdido. Que mesmo quando você não sabe para onde ir, há algo dentro de você que sabe. Algo que não precisa de mapas, apenas escuta. Mas não é fácil confiar no que não pode ser explicado. Fomos ensinados a obedecer ao que pode ser medido, a seguir o que os outros fizeram, a pedir permissão para ser quem somos. Então, quando o sussurro chega, a mente o questiona. E se for uma ilusão? E se eu estiver errado? E se eu me arrepender? O sussurro não responde a essas perguntas. Não porque não tenha uma resposta, mas porque você já sabe. Você só tem medo de admitir. A alma nunca grita, porque não precisa te convencer. Ela apenas sussurra, porque sabe que quando você estiver pronto, você a ouvirá. E quando você ouvir, você saberá. Porque algo dentro de você se alinhará. Sua respiração se acalmará. Seu olhar se suavizará. O tempo não pesará mais sobre você. E mesmo que nada tenha mudado por fora, tudo será diferente por dentro. Esse sussurro não lhe dirá como evitar a dor, mas lhe dirá como lidar com ela com dignidade. Não lhe dirá como fazer tudo dar certo, mas lhe dirá como se manter de pé quando tudo estiver tremendo. Não lhe dirá o que você quer ouvir, mas lhe dirá o que sua alma precisa lembrar. E cada vez que você a segue, mesmo que seja um pouco, mesmo que trêmula, a vida responde. Às vezes com sinais claros, às vezes com novas perguntas, mas sempre com direção. Esta é a dança sagrada entre a alma e o mundo. Não uma batalha de vontades, mas um encontro de vontades. A sua, aprendendo a confiar, e a do universo, mostrando que a mágica não está em controlar, mas em permitir. E como você cultiva essa escuta? Você não precisa abandonar a sua vida. Você não precisa de um retiro no deserto. Você só precisa aprender a parar, a respirar, a retornar ao corpo, a pedir com sinceridade e estar disposto a não receber a resposta imediatamente. Porque o sussurro se manifesta nos espaços vazios, nas margens do dia, no silêncio entre um pensamento e outro. Também se manifesta no desconforto, na dor que persiste, na ansiedade que nada acalma. Porque o sussurro nem sempre é doce. Às vezes é feroz, às vezes é chocante, mas é sempre verdadeiro. E quem ouve isso começa a viver de outro lugar, não por dever, não por culpa, não por imagem, mas por autenticidade, por coerência, daquela parte da alma que não precisa ser perfeita para ser sagrada. Com o tempo, Lorian aprendeu a dar espaço ao sussurro todas as manhãs. Ela não buscava respostas, apenas aprimorava sua presença. E isso era o suficiente.
porque quanto mais ela ouvia, mais claro o seu caminho se tornava. Não mais fácil, mas mais dela. E nesse caminho, ele encontrou o que todos nós buscamos, mesmo que o chamemos por nomes diferentes: significado. Porque a vida não precisa que você a entenda. Ela só precisa que você a ouça. E quando você escuta, descobre que aquele sussurro não vem de fora. Sempre veio de dentro. Você só precisava da coragem de abaixar o volume do mundo para ouvi-lo. Capítulo: Quando? O coração aprende a ver. Há um instante, às vezes tão breve quanto um piscar de olhos, em que a vida muda sem um som. Não é uma grande revelação ou um acontecimento extraordinário. Não há relâmpagos ou trombetas. Apenas uma pequena mudança de hábito. Uma respiração mais profunda do que o habitual. Um gesto gentil em meio ao caos. Um olhar que por um segundo não julga. E então acontece. O coração começa a ver, não com os olhos que analisam ou a mente que classifica, mas com aquela parte silenciosa de si mesmo que tem esperado nas sombras. Paciente, sábia, intocada. Aquela parte que sempre soube, mas não tinha palavras. Quando o coração aprende a ver, as paredes caem sem violência. A pressa se dissolve. A necessidade de estar certo se rende ao desejo de compreender. E o que antes parecia estranho, hostil ou indiferente, torna-se familiar, próximo, sagrado. Porque na realidade não se trata de aprender a ver o mundo. Trata-se de lembrar que o mundo está vivo e que ele fala com você o tempo todo, através da linguagem mais antiga, a vibração. Uma folha que cai pode ser uma mensagem. Um atraso pode ser uma proteção. Um erro pode ser um portal. Mas para entendê-lo, você precisa de mais do que inteligência. Você precisa de sensibilidade. Você precisa parar o mecanismo das expectativas e permitir que a alma olhe novamente. Daim, um homem que viveu a vida inteira medindo seus passos com uma lógica implacável, descobriu um dia que seu calendário não o protegia da dor. Ele tentou de tudo: controle, eficiência, metas de longo prazo. Mas quando a vida lhe tirou o que ele mais amava, nenhuma fórmula funcionou. Ele não conseguia calcular o caminho de volta para se sentir completo. Ele teve que desistir, e nessa entrega, ele descobriu algo que nunca havia considerado: que talvez não devesse se curar com respostas, mas com presença. Que talvez a ferida não fosse um erro, mas uma porta. Que talvez o coração tivesse sua própria maneira de ver, mais lenta, mais gentil, mas infinitamente mais verdadeira. Começou a caminhar pela floresta todos os dias, sem rumo, sem objetivo. A princípio, por hábito, depois por necessidade. Não buscava consolo, mas o encontrava. Não buscava sinais, mas os recebia. Uma árvore morta que, sem motivo aparente, começara a florescer. Um corvo que o seguiu silenciosamente por dias. Uma moça que lhe ofereceu uma pedra porque ela brilhava como a sua alma. Nada fazia sentido, e ainda assim, tudo fazia. Porque quando o coração vê, ele não pergunta mais com urgência, não exige mais explicações. Aprende a segurar o mistério com as duas mãos abertas. Aprende a confiar, mesmo quando não entende. E isso muda tudo. Não se trata de se tornar ingênuo. Trata-se de refinar sua alma. Reconhecer que existe uma ordem que não é lógica, mas é perfeita. Que existe uma inteligência na vida que não pode ser medida, mas pode ser sentida. E que quanto mais você se alinha com ela, menos precisa lutar. O coração que vê não se apressa. Não interrompe sua própria evolução por medo do vazio. Sabe esperar. Sabe respirar em meio ao caos. Sabe que existem ciclos invisíveis se formando lá no fundo. Sabe que existem frutos que só amadurecem sob a luz da paciência. E então você começa a perceber que os silêncios que antes te angustiavam agora te acalmam. Que os espaços vazios não machucam mais, mas convidam. Que o que se foi não está perdido.
apenas deixou espaço para algo maior. Algo que ainda não tem nome, mas já pulsa. Ver com o coração é aceitar que há beleza até naquilo que não compreendemos. Que cada encontro é um espelho. Que cada despedida é uma bênção. Você nem sempre saberá por que as coisas acontecem, mas se estiver disposto a olhar com ternura, descobrirá que até a dor tem um propósito. Que até o caos é um mestre disfarçado. Com o passar dos meses, Dain não se apressou mais em entender. Não precisou mais controlar o futuro. Começou a ouvir mais e a falar menos, a andar mais devagar, a ser mais grato. E nesse novo ritmo, tudo mudou. Os dias não eram mais fáceis, mas eram mais animados. Momentos simples. O sol filtrando-se pelos galhos, o aroma de pão fresco, uma carta inesperada, tornaram-se seus aliados. Ela não precisava mais de certezas. Só precisava estar presente. Porque quando o coração vê, cada momento se torna um templo. E assim, a vida deixou de ser uma sequência de problemas a resolver e se tornou uma dança. Às vezes lenta, às vezes incerta, mas sempre guiada por uma música invisível que só corações despertos conseguem ouvir. Essa é a revolução mais profunda. Não mudar o que é externo, mas transformar a maneira como você vê as coisas. Não resistir à realidade, mas aprender a dançar com ela. Não buscar a luz lá fora, mas acendê-la dentro de você. E então você entende, você não está aqui para ter tudo resolvido. Você está aqui para estar disposto, para continuar caminhando, mesmo quando não consegue ver o fim do caminho. Para amar sem garantias, para semear sem certezas, para ouvir o que sua alma sussurra quando você finalmente se cala. Porque ver com o coração não é um dom reservado aos santos, é um direito de nascença, uma linguagem que todos conhecemos, mas que esquecemos quando começamos a viver a partir da mente e não da alma. Basta retornar, lembrar, entregar-se o suficiente para permitir que algo mais sábio do que você o guie. E quando o fizer, descobrirá que o mundo nunca foi um enigma a ser decifrado, mas um poema a ser sentido. Uma prece viva tecida com o tempo, com o vento, com as lágrimas e com pequenos milagres. Um espelho da sua própria transformação. E naquele dia, o coração, agora desperto, não apenas verá. Ele também saberá. Capítulo: O sussurro. Antes do salto. Antes de uma grande mudança de vida, nem sempre há um estrondo estrondoso. Muitas vezes, o que precede o verdadeiro salto não é um grito, mas um sussurro. Um murmúrio quase imperceptível que vem das profundezas da alma. Não exige, não ameaça, apenas chama, com uma doçura tão sutil que muitos o confundem com uma ilusão passageira. Esse sussurro não tem a intenção de convencê-lo, tem a intenção de lembrá-lo do que você já sabe. Manifesta-se como um desconforto silencioso, uma sensação de estar no lugar certo, mas com a alma inquieta. Tudo parece estar funcionando, pelo menos por fora. Você cumpre suas obrigações, sorri em reuniões, faz planos para o futuro, mas há uma parte de você que não está presente. Uma parte que começa a olhar para outro lugar, para algo que você não consegue descrever, mas que reconhece com uma certeza que não vem da mente. Nesse espaço entre o conhecido e o possível, entre o certo e o verdadeiro, nasce a dança sagrada da alma. Adara, uma mulher que vivera por muitos anos sob o véu da previsibilidade, ouviu aquele sussurro certa manhã enquanto preparava café. Nada de especial havia acontecido. A rotina era a mesma de sempre. Mas, de repente, ao observar a luz do sol filtrar-se pela janela e tocar sua pele, sentiu uma pergunta se formar sem palavras. E se isso não for tudo? Não era uma pergunta violenta. Não vinha de um lugar de carência, mas de expansão. Como se algo dentro dela tivesse crescido silenciosamente e agora precisasse de mais céu para abrir suas asas.
Naquele instante, o que fora suficiente por anos não era mais suficiente. Não por ingratidão, mas por despertar. Porque a alma não busca mais ambição, mas destino. Durante dias, Adhara caminhou com aquela pergunta latente. Ela não conseguia ignorá-la, mas também não conseguia respondê-la facilmente. Porque quando a alma chama, ela não o faz com argumentos. Ela não oferece garantias. Ela apenas emite uma vibração, um tremor no invisível que lhe diz: você está pronto, mesmo que você ainda não esteja. E é aí que o verdadeiro trabalho começa. Aprender a confiar antes de ter provas, aprender a pular antes de saber voar. O sussurro não desapareceu. Pelo contrário, começou a se manifestar em pequenos sinais. Uma canção que falava de desapego. Um livro que se abriu bem na página em que alguém abandonou a segurança pela autenticidade. Uma conversa com uma amiga que, sem saber, proferiu as mesmas palavras com que Adhara sonhara na noite anterior. Os sinais não eram altos, não eram urgentes, mas eram constantes, como um rio subterrâneo que, com tanta insistência, acaba abrindo seu próprio canal. E a vida, quando vê que você começa a ouvir, também começa a falar mais claramente. Adhara então compreendeu que grandes saltos não começam com os pés. Eles começam no coração. São internos, muito antes de serem visíveis. A decisão é tomada na alma antes de se manifestar no mundo. Mas não é uma decisão fácil. Porque antes de cruzar o limiar para o novo, você precisa se despedir. Não apenas de lugares ou pessoas, mas de versões de si mesmo que não podem mais te acompanhar. E isso dói. Porque, às vezes, abrir mão do que te sustentava também significa abrir mão de quem você pensava que era. O processo não foi imediato. Houve dúvidas. Houve noites em que Adhara quis retornar à sua antiga pele, à sua antiga vida. Porque o vazio do ainda não é inquietante. Você não é quem era, mas ainda não sabe em quem está se tornando. E, no entanto, mesmo naqueles momentos sombrios, o sussurro não desapareceu. Permaneceu. Como uma chama pequena, mas persistente. Como uma promessa sem data. Como um batimento cardíaco que não depende do medo, mas do amor. Até que um dia, sem pensar muito, Adhara deu o passo. Ela não o fez porque tudo estava claro. Ela o fez porque algo dentro dela não conseguia mais ficar parado. Ela escolheu confiar na direção, não no mapa. Ela escolheu honrar o sussurro, mesmo que a lógica não pudesse explicá-lo. E naquele instante, não houve fogos de artifício. Não houve aplausos, nem certeza. Apenas um silêncio diferente. Um que não pesava, mas envolvia. Um que não era ausência, mas presença. Era como se o universo estivesse esperando por aquele momento. Como se cada sinal, cada dúvida, cada pedacinho de coragem fossem peças de um quebra-cabeça que só poderia ser completado com aquele único passo. E então, o caminho começou a responder. Pessoas que ressoavam com sua nova frequência apareceram. Oportunidades que antes pareciam impossíveis se apresentaram sem esforço. A sincronicidade tornou-se a nova linguagem. Ela não precisava mais forçar, ela só precisava continuar sentindo. Porque quando você atende ao chamado, a vida é organizada em torno da sua autenticidade. O sussurro não era mais um murmúrio, tornara-se uma melodia. Uma que não vinha de fora, mas de dentro. E cada vez que Adhara hesitava, ela fechava os olhos, respirava e ouvia novamente. É assim que uma vida verdadeira começa. Não com promessas externas, mas com fidelidade à voz interior. Não com garantias, mas com coragem. Não com certezas, mas com sensibilidade. Porque se você aprender a honrar esse sussurro, descobrirá que não está sozinho. Descobrirá que esse impulso vem de um lugar que conhece os caminhos que sua mente ainda não imaginou. E que tudo o que parecia incerto, na verdade, fazia parte do plano. Aquele plano que não foi criado para te agradar, mas para te despertar. E assim,
No final do dia, quando você olhar para trás, não se lembrará de cada passo em detalhes, mas se lembrará do momento em que o sussurro foi mais forte que o medo. Do momento em que você decidiu dizer sim, mesmo que o mundo lhe oferecesse 1000 razões para dizer não. Porque aquele momento foi o verdadeiro começo. Capítulo: Onde o medo termina, a verdade começa. Há uma linha tênue, quase invisível, entre o medo que nos protege e o medo que nos confina. Essa linha não se cruza correndo, nem mesmo caminhando. Ela se cruza com uma pausa, com uma respiração profunda, com uma rendição sem derrota. Porque onde o medo termina, a verdade começa. Não a verdade absoluta ou aquela imposta à força, mas a verdade interior. Aquela que não é dita com palavras, mas que a alma reconhece com lágrimas. Aquela que não precisa de validação, porque já está viva dentro de você. Durante anos, Elias caminhou com passos medidos. Ele fez a coisa certa, o que era esperado. Aprendeu a se adaptar, a se encaixar, a não se sentir desconfortável. Sua vida foi repleta de conquistas, mas desprovida de milagres. Cada decisão era uma negociação com seu próprio desejo. Cada sim para o mundo era um não para si mesmo. Até que um dia, enquanto caminhava sozinho pela margem do rio, algo dentro de mim se rompeu. Não era dor. Era honestidade, uma verdade silenciada emergindo das profundezas, cansada de esperar sua vez. E essa verdade dizia: você não pode continuar vivendo para evitar o medo. Elias parou. Observou a água fluir, sentiu o vento, o sol, o peso do silêncio. E compreendeu. Havia confundido segurança com destino. Chamara sua paralisia de prudência. E o que ele pensava que o protegia estava o extinguindo. O medo não é o inimigo. O medo é o guardião do limiar. Toda vez que estamos prestes a fazer algo verdadeiro, dizer o que sentimos, deixar de lado o que não ressoa mais, criar algo da alma, o medo aparece. Não como um castigo, mas como um sinal. Sua presença indica que estamos perto de uma porta. Uma porta que só se abre com a coragem de ser quem realmente somos. E então a questão não é como elimino o medo, mas como caminho com ele sem deixar que ele me guie. Elias começou a observar seu medo com compaixão. Ele não o combateu. Ele o ouviu. Acariciou-o como uma criança assustada. E naquele gesto, algo mudou. O medo perdeu sua tirania. Porque não há nada mais poderoso do que um ser humano que para de fugir de si mesmo. O que antes o detinha, agora o informava. O que antes o ferira, agora o educava. O medo não desapareceu, mas tornou-se transparente. Não se interpunha mais entre ele e sua vida. Apenas permanecia ao seu lado como um velho companheiro que não tinha mais nada a esconder. E então a jornada de volta para si mesmo começou. Não foi um caminho reto. Houve dias de confusão, de recaídas, de solidão. Mas também houve sinais. Pequenos sinais do universo. Uma frase na parede, um pássaro pousado em sua janela, justamente quando ela estava em dúvida. Uma criança que sorriu para ela como se a conhecesse desde antes do início dos tempos. Quando você começa a viver a partir da sua verdade, a vida também começa a responder a partir da sua própria verdade. Nem tudo se alinha imediatamente, mas você começa a se alinhar. E essa coerência interna é um farol. Ela atrai o que vibra na sua mesma frequência. Ela limpa o que não pertence mais. Ela ilumina as partes que você escondeu por medo de não ser amado. Porque a verdade não só liberta, ela também revela. Elias descobriu que sua alma sempre tivera algo a dizer. Uma canção, uma palavra, um fogo. O que ele chamava de vazio não era ausência, mas potencial. Um espaço à espera de ser habitado com autenticidade. E então ele entendeu que o medo não era o fim, era o limiar. Muitos vivem presos ali, confundindo desconforto com perigo. Mas cruzar o limiar é um ato sagrado. É confiar no invisível. É permitir que a vida se expresse sem filtros.
É olhar no espelho e dizer: estou disposto a ser quem eu vim para ser, mesmo que eu ainda não saiba como. A verdade não é um conceito. É um ritmo, uma direção, uma fidelidade ao que ressoa interiormente, mesmo que desafie o que brilha lá fora. E quando você escolhe caminhar com essa verdade, algo mágico acontece. O mundo não parece mais hostil. As decisões não doem mais tanto. Perdas se transformam em solo fértil. Dúvidas se tornam pontes. Porque tudo começa a fazer sentido, até mesmo aquilo que você ainda não entende. Isso não significa que não haverá medo. Significa que o medo não será mais o capitão do navio. Daquele momento em diante, Elias não vivia mais na inércia. Todas as manhãs, ele se perguntava: o que a minha verdade me pede hoje? Às vezes, era descansar. Outras vezes, era conversar. Outras vezes, era simplesmente caminhar sem rumo e observar como a alma se reconecta com o corpo. A verdade é uma prática, não um destino. E o mais belo de viver assim é que o mundo responde a você com espelhos. Surgem pessoas que não buscam mais a sua máscara, mas a sua presença. Surgem projetos que preenchem não apenas a sua conta, mas o seu espírito. Surgem pausas que não parecem mais uma perda de tempo, mas sim uma comunhão com o mistério. Porque a alma, quando se expressa, convoca. E esse chamado não é feito com ruído. É feito com vibração, com integridade, com uma coerência silenciosa que o universo sempre honra. É assim que uma vida se transforma. Não com fórmulas mágicas, não com grandes gestos, mas com uma decisão íntima. Escolher a verdade em vez do medo, repetidamente. Mesmo quando você treme, mesmo quando não há garantias. Mesmo quando o mundo pede para você ficar quieto e sorrir, você escolhe falar, chorar, cantar ou simplesmente ser, porque você sabe que a única liberdade verdadeira nasce dessa escolha. Elias não era diferente de você. Ele só ousou ouvir o que já estava dentro de você. E isso basta. Porque onde o medo termina, a verdade começa. E quando você caminha com ela, não precisa mais provar nada. Você só precisa ser. E isso é mais do que suficiente. Capítulo: A arte de ser aberto. Nem tudo que entra na sua vida é para ficar. E nem tudo que vai significa perda. Aprender a viver em abertura significa aceitar que a existência é um movimento constante, como o mar que toca a praia sem intenção de permanecer. E, no entanto, em cada onda há beleza. Em cada despedida há uma lição. Viver com o coração aberto não é uma postura fraca. É um ato de profunda coragem. Porque se abrir não garante que não haverá dor. O que garante é que a dor não se transforme em armadura. Que o medo não se torne um muro. Que as feridas não ditem sua maneira de amar, mas sim sua capacidade de compreender. Aureliano compreendeu isso certa tarde, enquanto observava o vento soprar as folhas secas no jardim. Durante anos, ele protegera seu coração como uma joia frágil, envolvendo-o sob camadas de lógica, planejamento e ceticismo. Mas naquela tarde de outono, enquanto o céu se tornava dourado, algo nele se rompeu suavemente. Não por tristeza, mas por uma compreensão nascida sem palavras. Tudo o que ele evitara sentir ainda estava lá, esperando para ser reconhecido. E ele entendeu que estar aberto não é estar exposto, mas estar vivo. Daquele dia em diante, ela começou a mudar sua maneira de estar no mundo. Não buscava mais garantias. Não precisava saber se algo duraria, se alguém ficaria, se o que estava empreendendo daria certo. Simplesmente se perguntava: isso ressoa? Com quem eu sou agora? E se a resposta fosse sim, ela vivia com todo o seu ser. Sem promessas, sem contratos, apenas presença. Porque viver abertamente é caminhar descalço pela experiência. É confiar que mesmo que você se machuque, também sentirá o calor da terra, a maciez do musgo, a carícia da realidade. Aureliano começou a descobrir que
Quando você se abre, não apenas recebe mais. Você também vê mais. Gestos simples ganharam um novo significado. Um olhar sincero na rua. Um abraço sem palavras. A sincronicidade de encontrar exatamente o livro que eu precisava em um banco de praça. Tudo parecia ter uma linguagem secreta. Uma linguagem que só podia ser entendida por aqueles que não ousavam se fechar diante da incerteza. O universo não responde ao controle. Ele responde à abertura. Ao bloquear o que dói, você também bloqueia o que pode curar. Ao se proteger da perda, você também bloqueia o novo. A vida não força a entrada. Ela entra pelas rachaduras da sua alma. Por aquelas pequenas fendas onde você parou de resistir. Mas estar aberto não significa dizer sim a tudo. Significa dizer sim a si mesmo. Ao que você realmente sente. Ao que você deseja, mesmo que não consiga explicar. Ao que você sabe, mesmo que não consiga provar. É aprender a discernir a partir da autenticidade, não do medo. Há quem pense que se abrir é ingenuidade, que só os fortes sobrevivem. Mas esquecem que a verdadeira força não está em se endurecer, mas em sustentar a vulnerabilidade sem perder a ternura. Aureliano não se tornou invulnerável. Tornou-se transparente. Permitiu que o mundo o tocasse, que as emoções fluíssem através dele, que as perguntas o habitassem sem pressa em responder. E nesse espaço de disponibilidade, algo mágico começou a acontecer. As respostas vieram por si mesmas. Não como certezas absolutas, mas como sussurros, como alinhamentos, como encontros inesperados que iluminaram seu caminho sem a necessidade de mapas. Viver com o coração aberto é viver com os olhos da alma despertos. É enxergar além do óbvio. É perceber os sinais que o universo envia o tempo todo, mas que só podem ser reconhecidos por quem não tem pressa, por quem para olhar, para sentir, para agradecer. Aureliano começou a escrever um diário, não de acontecimentos, mas de revelações. Ali, ele anotava os momentos em que algo dentro dele se expandia. Uma conversa que o comovia. Uma canção que parecia ter sido escrita para aquele momento. Um silêncio que não parecia vazio, mas cheio de significado. Aquele diário se tornou o seu mapa. Um mapa sem rotas fixas, mas cheio de pegadas. Porque quando você está aberto, cada experiência deixa uma marca. Não uma cicatriz, mas uma constelação. E com o tempo, ele entendeu que viver abertamente não é uma fase, é uma escolha contínua. É dizer sim ao mistério todas as manhãs. É permitir que o inesperado te surpreenda sem precisar se defender. É amar saber que nada é certo, mas tudo tem significado. Porque a alma não quer certezas. Ela quer verdades. E a verdade nem sempre é confortável, mas sempre liberta. Houve dias em que Aureliano desejou poder fechar a porta novamente. Quando o amor se foi. Quando as expectativas foram destruídas. Quando a solidão tocou seu ombro em noites longas. Mas nesses momentos, ele se lembrou de que a dor não era um castigo, mas parte do presente. Porque só quem se permite sentir pode realmente se curar. E cada vez que ela escolhia se abrir novamente, mesmo que um pouco, a vida respondia com beleza. Nem sempre imediata, mas sempre profunda. Uma nova amiga. Um gesto inesperado. Uma certeza sem explicação racional, mas tão real quanto um batimento cardíaco. Assim, ele aprendeu que a abertura não era uma técnica espiritual, mas uma maneira de existir. Uma maneira de abraçar o caos sem perder a fé. Uma maneira de caminhar sem armadura, confiando que o que vier encontrará seu caminho. Uma maneira de se render sem desistir, porque estar aberto não significa ser fraco. Significa estar disponível para o sagrado. E o sagrado nem sempre vem com incenso e velas. Às vezes, vem disfarçado de rotina. Às vezes, se esconde atrás de uma despedida. Às vezes, ele te encontra quando você decide parar de esperar. Aureliano nunca mais viveu da mesma maneira.
não porque tudo lhe corresse bem, mas porque já não media a vida em sucessos ou fracassos, mas em expansão, em autenticidade, em quão disponível estava para amar, para aprender, para transformar. E isso foi o suficiente, mais do que suficiente, porque a abertura, no fim das contas, não é um destino, é a porta invisível que te conecta a tudo o que realmente importa. E quem cruza essa porta nunca mais olha o mundo da mesma forma. Espero que você tenha gostado dessa jornada tanto quanto eu gostei de compartilhá-la com você. Se quiser levar isso para o próximo nível, não se esqueça de conferir o primeiro link na descrição. Você encontrará mais conteúdo, exercícios e ferramentas que podem transformar sua jornada. Aguardo você lá dentro.